Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje, com formato novo, estou aqui com meu irmão Benedito Furtado, decano da Câmara de Santos, que está com a gente a partir de agora. No Papo Cabeça, Benedito Furtado, Rogério Santos. Seja bem-vindo, meu irmão. É uma honra. Tamo junto, hein? Debutando realmente, né? Debutando hoje, hein? Jornalista já está se soltando bem, né? Agora são duas cabeças, né? Duas cabeças pensam melhor que uma, pessoal. E eu estou aqui com a Isabela Ferraz, uma queridíssima assistente social, coordenadora do Lar Manaim, né? Uma organização social que cuida de crianças e adolescentes em vulnerabilidade lá no município do Guarujá, uma referência do Guarujá. Faz um trabalho muito bonito. Isa, querida, gratidão pela presença. Eu que agradeço. Veio lá do Guarujá, despencou lá do Guarujá para cá. Caiu no Gonzaga. Caiu no Gonzaga, mas chegou, graças a Deus, né, Furtadão? Chegou, e aí, chegou. assim, pô, obrigado, querida, seja bem-vinda. Eu que agradeço, uma honra. E eu fui convidado por ele, né, para estar aqui hoje, né? Porque ele disse para mim que ia trazer a mulher mais bonita do Guarujá e mais competente do Guarujá. Ela é competentíssima. Que responsabilidade. Enfim, então você tem uma responsabilidade muito grande. Então eu vim muito mais para aprender, né? Porque eu sou jornalista, vocês são assistentes sociais, vão me dar uma aula hoje, né? Eu conheço até alguma coisinha, mas muito incipiente. Tudo que eu aprendi foi com ele. Modesto, ele Meu sabe professor. tudo. Sabe tudo, Furtadão. E aí, como é que tá essa coisa do Lar Manaim lá? Porque teve para fechar lá, né? Como é que tá isso aí? Quando eu entrei, há quase 4 anos atrás, foi como assistente social. E estavam em 2 períodos de intervenção, né? Nós ainda estamos, na verdade, um administrativo e um judicial. Por situações bem graves que aconteciam dentro do acolhimento, antiga gestão, né? E eram bastantes acolhidos, na época 18, mais meninos, adolescentes, um contexto assim, do contexto muito de violência, de agressividade, eles foram acolhidos realmente por essa situação, né? Então, é aquilo que eu falo, você dá o que você recebe, né? Isso para tudo na nossa vida. Então, ali era um contexto bem agressivo, bem violento mesmo, no acolhimento. E aí eu peguei nesse cenário. Não tinha, como assistente social, não tinha PIA, que é um plano individual da criança ou adolescente que está acolhido, né? Importantíssimo, porque ele entra no acolhimento, ele passa a ser de toda uma rede, né? Ele não é só do acolhimento. O acolhimento está ali para cuidar e proteger, mas o que eu também falo para o pessoal aqui, não tem mais um pai e uma mãe. Então, quem vai cuidar da educação, quem vai cuidar da saúde, né? Quem vai cuidar do esporte, do lazer, é toda a rede. Então, a gente precisa de apoio como acolhimento para dar conta naquele período de 18, em sua maioria adolescentes. E assim, foi um contexto bem difícil, quase não tínhamos histórico também, né? Foi complicado, né? Uma dívida enorme também. E assim, a gente foi organizando, foi praticamente começando do zero ali, caminhando. Mas hoje o acolhimento Lar Manaim, eu posso dizer assim, abertamente, é reconhecido no território, lá no Guarujá. É uma referência, a gente já até, inclusive, prestou assessoria para a prefeitura, para os outros acolhimentos, dizendo sobre a nossa organização, né? Tanto como, assim, teve que mudar tudo, né? Desde as cuidadoras aos outros funcionários, né? A minha chegada também, a mudança de gestão. E é um caminhar do zero, porque eu sentia que eu tinha que mostrar que eu estava ali disposta realmente a garantir os direitos daquelas crianças, daqueles adolescentes. E a confiança não era só da rede, do pessoal de fora, né? Mas de dentro também, porque as crianças e os adolescentes sofreram um impacto muito grande com essas violações. Quantas crianças, né, jovens vocês atendem lá? Agora, atualmente, 7. Qual é a capacidade limite? 20. Quando espaço. eu cheguei, tinha um bebê, né? Um ano. Nossa. Um aninho. Foi o primeiro que eu foquei em trabalhar justamente para minimizar os impactos do acolhimento. A administração é privada ou é pública? É pública. É pública? Isso. Porque ali, Furtado, ali é dentro do Sistema Único da Assistência Social. Que o Furtado sabe muito bem disso, está sempre na Câmara cuidando de tudo disso. E trabalha com as questões, né, pessoal, de crianças e adolescentes
que já tiveram o vínculo familiar rompido, né, Isa? Isso. Ou seja, que passou pelo judiciário e o judiciário pegou, né, o juiz da vara da infância, Isso. determina o acolhimento. E aí é que vai. Aqui em Santos nós também temos, dentro das sedes, né, que a gente chama de sedes, lá é sedes também, não? Não. Qual é o nome da secretaria lá? É CDEAS. CDEAS, né? Isso. Aqui é sedes, e aí há uma determinação judicial e há um acolhimento. Isso. Só E aí, entra mediante a ordem partir daí é que começa o trabalho da equipe técnica, dos educadores e tudo, isso né? mesmo. É nesse sentido. Lá no Guarujá, eu tenho muitas dúvidas sobre as demais cidades da nossa região metropolitana, né? Sim. Quantos acolhimentos, quantas casas de acolhimentos tem em Guarujá? Porque aqui tem acolhimentos para mulheres em situação de vulnerabilidade, tem para moradores de rua, né? Pessoas que moram em situação de rua, tem para crianças, né? Na realidade, como é a rede de vocês? Como é a rede lá no Guarujá? Olha, atualmente nós somos em três acolhimentos. Um é da prefeitura mesmo, e os outros 2 são serviços parceiros, onde a prefeitura... Convênios? Isso, exatamente. Infelizmente acabou de fechar um, muito recente. Que pena, hein? Exatamente, uma pena. E dos 7, nós recebemos 3 acolhidos que estavam lá nesse outro acolhimento e acabou sendo transferido para a gente, né? Tem a casa de passagem, que é a porta de entrada, né? Além dos 3 que são realmente permanentes, tem a casa de passagem. Então, o Conselho Tutelar identifica essa violação, esse risco, né, para a criança, para o adolescente, ele encaminha para casa de passagem. É o primeiro contato da equipe ali, do setor técnico, com aquela criança e com aquela família. E aí vê as possibilidades de retorno para a família ou não. Esgotam-se as possibilidades, aí realmente, mediante ordem judicial, ele vai para o acolhimento permanente, né? A gente diz permanente, mas também tem o período. O ECA diz isso, que é 2 anos, né? Mas nós já temos casos lá de 7 anos. Se eu não me engano, você também já cuidou de uma casa de acolhimento de menores, ou não? Eu não sabia dessa. Foi. Conta um pouquinho. Foram só 10 anos. Só 10 anos da Casa Pichote, Furtado, bem lembrado. Na época da faculdade? Eu cheguei a comentar, mas na época eu já estava no CRAS, né, por isso que eu falava mais do CRAS. Eu entrei na prefeitura e trabalhei na Casa de Acolhimento 1 ano, e depois fiquei mais 10 anos na antiga Casa Pichote, que era era público, mas era que nem a sua. Sim. Só que para meninos de rua, lembra? Lembro. Muito menino de rua aqui em Santos. Lembra os conflitos? Poxa, em alguns momentos sofria até algum tipo de violência, tal, né? Porque eles vêm para cima, né? Ah, sim. Mas a grande questão, que é o que o Furtado traz também, que eu aprendi muito com ele também, e passei para vocês, é tratar todos com muito amor e com muito carinho, com muita dignidade, né? Exato. Porque imagina, essa criança, esse adolescente, ele já passou por uma situação de violência, de vulnerabilidade, que às vezes vem até do feto, né? Daquela energia ruim, daquela frustração daquela mãe, daquele pai, né? Que é uma estrutura social, que é um problema da estrutura social brasileira. E aí, assim, precisa de ter muito afeto, muita dignidade, muita cidadania. E os serviços de acolhimento, tanto provisório, como é a casa de acolhimento de vocês, como a gente tem aqui em Santos, quanto permanentes, como é o teu, precisam ter essa pegada, né? Como é que é isso lá no dia a dia? Bem lembrado, meu irmão. Foram 10 anos lá, hein? Esse daqui me deu muito apoio quando eu estava lá. Imagino. Sozinho a gente não dá conta de nada. Eu vou emendar uma outra pergunta, além da que ele fez. Como é a demanda, né, lá em Guarujá? Né? Como é a demanda? Porque isso é recorrente, né? Em toda a região metropolitana, em cidades principalmente com cidades turísticas, né? Praia Grande, cidade turística, Santos, cidade turística, Guarujá, né? Que a pérola do Atlântico, né? Enfim, tem muitas demandas nessa área, né? Principalmente as crianças nas ruas, aquela velha máxima, né? De que os pais, mãe ou pai, os pais se escondem para o filho ir para o sinal,
pedir esmola, fazer isso, fazer aquilo. Como é cuidado, como é que é visto essa situação lá em Guarujá? Bom, respondendo ao Rogério, eu acho que o principal trabalho foi realmente desmistificar com a equipe do Manaim, com os profissionais que ali estavam, de que esse menino não presta, esse menino não vale a pena, ele não tem jeito, ele é assim, ele não vai mudar nunca, né? E não é isso. Quando a gente atende uma criança e um adolescente, isso, assim, para mim é o principal fator por trabalhar com criança e com adolescente. É que ele está em desenvolvimento. Então, tudo é possível na vida dele. E quem faz essa possibilidade somos nós, adultos. Então, se eu já pego um adulto que não quer ser essa referência, realmente, como é que ele vai acreditar? Como que a criança ou adolescente vai acreditar? Então, o trabalho começou mesmo com as cuidadoras, né? Até hoje, a gente faz mensal as reuniões de discussão de casos. É importante dizer que as cuidadoras, elas não têm especialização, elas não têm uma formação acadêmica, é nível médio e a maioria nem sabe o que é acolhimento. Então, elas entram lá com uma ideia de cuidado. Eu vou cuidar de uma criança aqui que ela é boazinha, tadinha, a mãe dela abandonou, o pai dela abandonou. Eu falo, não, calma, não é bem assim. Existem os reflexos desse abandono, né, dessa negligência. E aí, durante muito tempo, a grande maioria do perfil que entrava no acolhimento era negligência. Negligência é amplo, né? Que eu costumo falar. São várias coisas. É uma violência, um abandono, né? A gente percebia que tinha muito caso que era ainda preconceito. E a gente talvez tenha que trabalhar um pouco mais com o Conselho Tutelar para tentar desmistificar isso, de que a situação de pobreza é um sinônimo de acolhimento, ou um motivo de acolhimento, e que não é, né? Eu já peguei casos lá no acolhimento que, mas não pode voltar para casa, para convivência familiar, porque ela não tem uma casa adequada. Tá, então eu também não tive uma casa adequada, porque o meu pai, sou filha de zelador, 2 cômodos, com 4 filhos. No total eram 6 pessoas. Nem por isso eu deixei, né, de ter uma educação, uma saúde. Meus pais não foram negligentes, né? Então, eu via que tinha pais e mães que sim sofrem o reflexo dessa pobreza, mas eles não eram negligentes, não era porque eles queriam. Faltava sim um atendimento da rede, os direitos mínimos ali para atender essa família, mas o acolhimento não era um motivo, né? E hoje a demanda do acolhimento, eu falo que a gente está começando a entrar numa nova era. A gente está começando a acolher o que lá atrás falavam-se de uma sociedade adoecida. Então, os transtornos, né, a questão da saúde mental. Então, lá atrás a gente já via, eu via isso na faculdade, né, que daqui a não sei quanto tempo a sociedade vai estar adoecida, então vai ter depressão, muitos quadros de depressão, enfim. Hoje a gente está colhendo isso. Então, o nosso maior número dos 7 são acolhidos com deficiência, né? Com TEA e deficiência intelectual. E é uma demanda complexa, porque o acolhimento, ele é para cuidado básico, né? É para proteção, mas é para cuidado básico. Então, a cuidadora, ela vai, né, cuidar da higiene, cuidar da alimentação, né? Vai estar ali auxiliando durante a rotina. Claro que eles vão frequentar a escola, vão frequentar atendimentos, e a gente, como eu falei, vai contar com os outros equipamentos, os parceiros, mas essa demanda é uma demanda de saúde, onde a gente está colhendo a ausência de direitos mínimos, que essas famílias, quando elas são atendidas lá no acolhimento, elas falam, olha, eu não tive o auxílio da saúde, eu fui, levei na escola e a escola disse que não dava para atender porque ele bate, ele agride, eu não consigo dar um medicamento, não sei o que fazer. E assim, na primeira infância, essa família, ela dá conta. Do jeito dela, mas ela dá conta. A partir dos 10 anos, que aí realmente começam a aparecer uma demanda bem maior, que é a questão da agressividade, dos impulsos, que toda uma deficiência traz, a família não dá conta. E aí ela também adoece.
e ela vai no serviço, né? A gente vê que o CAPS hoje é sobrecarregado e muitas demandas não atendem, aí encaminha para os outros serviços, né? Que atendem, mas também estão sobrecarregados. E aí essa família acaba sendo negligente, entrando num papel de negligência, porque ela não consegue atender essa demanda de deficiência por falta de conhecimento. E quem tem que dar esse conhecimento? Eu acho que essa é a grande discussão. É a saúde? É a educação? Assistência. Né? É a assistência? Porque é uma família que não está sendo atendida. E os reflexos quem colhe são essas crianças, são esses adolescentes. E aí o adolescente chegou aos 18 anos. Sim. E aí? Então, hoje no acolhimento no Guarujá, né, nós temos 3 equipamentos. A residência terapêutica, que é no caso desses adolescentes que têm acima de 18 acima anos. de 18, isso. No acolhimento a gente atende até os 17 anos e 11 meses. Então, fez... E 29 dias. E fez mais os ou menos 18, a gente já começa... Na verdade, o desacolhimento, o plano de desacolhimento já começa um ano antes, aos 17. Completou 17, a gente já vai trabalhar a autonomia. Se é um adolescente ali que ele tem condições de morar sozinho, que eu acho assim, na minha opinião. Quem que consegue, né? Com 17 para 18 anos morar sozinho. Tem 5 meses, vou fazer 32 anos agora, dia 1º de setembro. Tem 5 meses que eu tô morando sozinha. Com 32 anos, né? Que eu vou fazer aí. Quem que assim vira a chavinha, né? Não é assim. Aos 17, 18 anos, eu vou morar sozinho, vou ser independente. E o homem, Rogério, nós, né? Nós envelhecemos, nós, como é que se diz? Nos tornamos adultos bem depois das mulheres. As mulheres são muito mais adultas maduras, mais novas, muito mais novas, né? Uhum. Sem a menor sombra de dúvida. A gente até os 30, 31, Tu 32. vai fazer dia 1º de setembro? 1º de setembro. Sabe que é o dia que o Corinthians faz aniversário, né? Ah, é? É. Não me sabia? interessei Não, muito em saber. Como uma boa palmeirense, nasceu no dia da fundação do Corinthians. Olha que coisa bonita, Furtado. Olha só. Não, mas essa questão que você trouxe... Tristeza. Que ela trouxe, viu, Furtado? Isso na época que eu era diretor do abrigo, isso já me chamava a atenção. Porque assim, faz 18 anos, esse entre aspas, novo adulto, ele não tem a mínima condição de morar sozinho. Uhum. E aí, assim, eu acho que o Estado deveria entrar. Na época, nós discutimos muito isso, de criar repúblicas para jovens, né? Só que acabou não vingando, não virando. Mas era uma ideia. Por quê? Porque eles saíam do abrigo e iam morar juntos. Né? Sabe que é até uma sugestão que eu vou levar para o nosso secretário de Desenvolvimento Social, né? Tem uma moça que faz um trabalho muito interessante aqui em Santos. Ela, ali no centro da cidade, eu agora não me ocorre, né, Gamila, eu acho o nome dela. Ela é árabe, tem descendência árabe. Menina nova. E ela aluga prédios ali no centro da cidade. Ela tem 4 prédios já alugados, né? Prédios que eram escritórios e tal. Ela aluga, ela adapta como se fosse um hotel, né? De baixo custo, muito arrumadinho, muito bonitinho, né? Eu já levei, ela foi inclusive falar com o prefeito, já foi falar com o secretário, para disponibilizar, por exemplo, um caso como esse. Claro que sendo acompanhado, né, pela assistência social da prefeitura, né? Para botar essas pessoas, não só esses jovens que atingem a maioridade, mas principalmente, né, os moradores em situação de rua, né? Aqueles que já estão preparados para morar sozinho, para viver em comunidade, né? Eu acho que barateia para o poder público, né? Porque essa coisa do abrigo é muito complicado, né? Sim. O abrigo é Custo muito alto, complicado, né? tem muito conflito, o custo é alto e tem muito conflito, né? A gente sabe. E num local, né, que nem o dela, né? Cada um tem o seu quarto, tem o seu apartamentozinho, o seu localzinho muito bem estruturadinho e não é caro. E a gente tinha que... Eu vou levar até essa ideia, porque eu tinha pensado só no pessoal de rua. Eu não tinha pensado nesses casos. E tem muito, né? Casa da vovó Benedita, em Santos. Sim, a Beth. A Beth, que já esteve aqui com você. Com certeza vai ter, né? Bastante encaminhamento. Entrega para quem? As crianças. Criança. O menino com 18 anos é uma criança, né?
Sim. Vou levar a ideia para o secretário. Lá no Guarujá nós mesmo. temos a República. Ah, vocês têm? Tem Então a estão na frente de República Santos, viu? E tem a residência inclusiva. Olha que né? interessante. A terapêutica é para casos de saúde. A residência inclusiva são para quem não tem retaguarda familiar, tem o histórico de acolhimento, tem uma autonomia, mas precisa de um cuidado ali, por isso inclusiva. Tem cuidadores, funciona basicamente como um acolhimento. Eles vão passar o resto da vida lá, né? Porque não tem uma retaguarda familiar. E tem a República, que é o caso República, desses... como é que funciona? Conta pra nós aí. Então, inclusive... Eu tive sempre essa ideia, mas nunca consegui implementar. Nunca morou numa Inclusive, em república? maio, Não. nós encaminhamos um adolescente de 18, né? Nós fazemos um acompanhamento. Faz 17, a gente já começa o processo de desacolhimento. Desmamar. Junto, com aquele adolescente. Isso, é mais ou Então, menos isso chama mesmo. a República, a gente faz um relatório de todo o contexto daquele menino, né? Dentro do acolhimento, o contexto histórico dele, da família, né? Quais são as possibilidades Tem dele. um gestor na República, um gestor. Tem coordenação, tem equipe técnica, que é psicólogo e assistente social, que faz o acompanhamento também desse adolescente, tá? Que legal, hein? É legal. E a gente faz todo um acompanhamento junto com esse adolescente, porque na República, lá funciona até os 21. Então, ele fica até os 21. Mas isso não quer dizer que ele vá necessariamente ficar até os 21. Pelo contrário, ali é um amparo, né, para que ele consiga se estruturar e viver sozinho. Esse é sempre o principal objetivo dos acolhimentos, né, é desacolhimento. Então, a gente começa com ele, olha, vamos inserir no mercado de trabalho, tem a questão, ele precisa cozinhar lá, né, então a prefeitura hoje... dá a moradia e a alimentação, mas ele que prepara a alimentação. Então, ele precisa receber também, ele precisa manter o local organizado. Ele que Nós faz temos a em gestão. Santos o Projeto Isso. Fênix, né? Que Também. pode inserir essas. Nós temos Que bacana. Hoje atende 350. O Projeto Fênix é um pessoas. projeto onde a população em situação de rua, na sua maioria, é contratado por um ano, podendo renovar por mais um ano, recebendo uma bolsa e presta serviço em vários locais da prefeitura. Nossa, que bacana. Isso é um projeto que tem há 30 Já está anos. sendo inserido, inclusive, na iniciativa privada também. Sim. Nossa, muito Muito bom. muito bom. importante, muito Sempre bom. maiores de 18 anos, e aí tem o acompanhamento da assistente social, do técnico, fica dentro das sedes, né? Da Secretaria de Desenvolvimento Social. Mas essa história da República aí, então funciona bem? Funciona. Que legal, hein? É uma ideia boa, Furtado. isso. Eu estou só. Tu tá só aqui pegando, cabescando as Inclusive, ideias. Tá tudo gravado. Tá tudo gravado. Eu né? soube no nosso último ano de faculdade que nós tivemos uma aluna, né, de turma lá, da minha turma, que ela fez parte do acolhimento. E aí, na época, fazendo TCC, eu perguntei, eu falei, mas tá, você ficou lá aí aos 18 anos, como é que... Não, abre a porta, vai embora. Eu falei, mas você foi embora pra onde? Como assim? Eu lembro que eu fiquei com isso na minha cabeça, assim. Falei, gente, e aí? Ela, não, eu fui procurar alguém que eu conhecia pra ver se eu conseguia morar junto. Meu Deus. E eu fiquei, assim, horrorizada. É uma pessoa próxima, E né? todo o trabalho que é É feito perdido. é jogado por água. É jogado por água abaixo porque você não tem. A pessoa, um menino de 18 anos na rua. Até por mais que assim, olha, nós vamos fazer um encaminhamento para a Secretaria de Habitação, né? Você vai receber um auxílio aluguel, Sim. não sei, um Bolsa Família, você tá sem emprego, vamos ali tentar estruturar. Mas ainda assim, são meninos e meninas que, dentro do acolhimento, a gente tem a equipe da cozinha. Então, tem a cozinheira, auxiliar de cozinha, tem a nutricionista. Eu fechei com elas um plano também de preparação de alimento para esses adolescentes. Então, fez 12 anos, já é adolescente, já vai começar ali no preparo do alimento. Começar a aprender. Exatamente. Então, às vezes, a gente come a comida que eles preparam lá, mas né? isso quando eu estava na Abrigo, a gente fazia isso. Então, É gostoso. importante. Eles gostam. Mas esses meninos que antes não iam para a República, porque não tinha a República, eles falavam, tia, me jogou, porque eles chamam todo mundo de tia, né?
Olha, me colocaram lá numa casa e com um fogão, um botijão de gás, eu não sabia fritar um ovo. E aí, quem é que sabe também morar sozinho? Um menino que também cresceu no acolhimento, acompanhado por cuidadoras 24 horas do dia, Eu também falo que o acolhimento às vezes parece uma bolha, né? E aí a gente precisa tomar cuidado também com isso, né? Porque lá existe uma estrutura que sim é para atender a demanda dos acolhidos, das crianças, dos adolescentes, mas eles precisam entender que ali é passageiro também, né? Então, às vezes a gente acaba sendo muito facilitador também na vida, né, dessas crianças. É uma outra realidade. Então, eu tenho um motorista à disposição com um carro para me levar em atendimento. Eu tenho a cozinheira que faz a minha comidinha e me serve, que é uma grande discussão também, né, entre os serviços de acolhimento. É a dificuldade de, não pode se servir por conta das questões das regras da cozinha. Eu falo, não, tem que se servir sim. Como é que vai num restaurante? Né? E quando eu for embora, eu não vou levar alguém para me servir. Eu mesma vou fazer meu prato. Então, quando eu vi teu nome, cortando você um pouquinho, eu vi ali Isabela Mariano. Eu falei, deve ser parente do ex-prefeito Maurício Mariano. É verdade. Não tinha parado para pensar nisso. Mas eu queria... É parente dele? Não, né? Mas nos atendimentos de saúde, quando minha mãe me levava pequena, eu passavam na frente porque achavam que era. Mas o que aconteceu? Outro dia eu entrei na prefeitura agora, estava falando para você que eu estive lá, né? Conversando com o prefeito e com o secretário de saúde, e encontrei a filha do Maurici. Olha! Mas eu queria... Ela falou que era pernambucana. A gente pode falar um pouquinho sobre ela, né? Pode, é isso que eu ia perguntar. Conta um pouquinho da tua trajetória. É interessante para as pessoas que estão nos assistindo aí conhecer um pouquinho da tua trajetória. Tá. Tu tem cara de menina de 15 anos, viu? Né? Bom, é um tema delicado para mim, porque... Se não quiser falar, não tenho problema em falar não, tá? Eu sou do Nordeste, junto com a minha mãe. Somos, né? E a minha mãe sofria violência doméstica. Não só ela, como eu e o meu irmão. Então, até os meus 5 anos de idade, meu pai com problemas com álcool. Eu não tenho convivência com meu pai biológico, né? Porque ele ainda está lá no Nordeste. Só quando eu vou, às vezes, e aí tem um pouco de contato, mas a gente não tem vínculo, né? E minha mãe veio para cá, para São Paulo, porque meu avô já morava no interior de São Paulo, morava em Itapetininga. E aí ela veio já no intuito de resgate, porque ela se via numa situação de muita violência. A minha mãe veio fugida, né? Ela fala. Então, aí começou todo um processo de guarda aqui, porque naquela época ela tinha muito medo, tinha um contexto de que o pai também tinha o direito de ficar com os filhos, porque ele também era responsável ali pela questão econômica da família, então ela tinha muito receio, minha mãe não trabalhava na época. E foi isso, assim, eu sofri agressão até os meus 5 anos de idade, tanto que eu tive um problema de saúde seríssimo nos meus rins, por conta das violências que eu sofri até os meus 5 anos de idade. Então, do restante, quando eu cheguei em Guarujá, até os meus 12 anos era internação, atrás de internação, por conta das violências. E como é que você chegou em Guarujá? Itapetininga é longe, hein? Eu conheço Itapetininga. Eu amo. Eu falo que eu sou muito praia interior mesmo. Pra mim é um verdadeiro tanto faz. A gente chegou no Guarujá porque a minha mãe, lá no Nordeste, se falava por telefone com o meu pai, que eu considero meu pai, né? Ele que me criou. Então, tem o pai legítimo, né, de sangue, e tem o pai que cria. Né? E o pai que cria normalmente... Muito verdade, muito verdade. Ele me acolheu, eu o acolhi como pai, e a gente tem um vínculo assim enorme. E aí ela conheceu o meu pai e aí veio parar no Guarujá. Pra mim foi amor à primeira vista, o meu pai. Eu lembro, Tu postou uma foto com ele essa semana, né? Eu vi, tão bonitinho. Nossa, a gente tem um vínculo enorme. No Dia dos Pais, né? Foi no Dia dos Pais que tu postou, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. A gente pode dizer que o sofrimento da tua vida se transformou numa pérola e hoje você cuida dessas crianças. E te levou, né,
para assistência social justamente para atuar numa área em que você se viu fragilizada, né? Exatamente. Bonita a história. Bonito isso. Dá para escrever um Dá. livrozinho Ó, contando sua história. sabe que tu tá na frente de um escritor aqui, né? De um grande poeta, né? Podemos, eu Quantos tenho tanta livros, Furtado, tu já história. escreveu? Tenho 6 livros. 6 livros. Mas já. eu não sou escritor, eu gosto de brincar com as letras. Né? A gente Juntar brinca as- que baixa o santo nele, aí ele começa a fazer os poemas, sai cada um melhor que o outro. Olha. É impressionante, é um Escrevo negócio fora alguns do poemas, comum. algumas crônicas. Que né? legal. Enfim, depois eu ponho no livro. Então, assim, quando eu vejo um adolescente, uma criança, que ele chega na minha sala e fala, mas você não sabe o que eu passo. Eu falo... Porque eles olham, todo mundo olha pra mim, né? E aí tem aquele julgamento. Ok, nós somos seres que vamos julgar o tempo inteiro. Mas, ai, não, é uma patricinha, né? Que o pessoal falava muito. Então, eu falo, não, eu tive um contexto muito difícil. E não é porque a gente chegou no Guarujá que deixou de ser fácil, não. Não, imagina, porque a Foi vida no Guarujá, complicado. quando a tua mãe veio, é uma... Porque assim, e aí puxando um pouco pro Guarujá, né, para situação, a desigualdade social e a pobreza e a miséria no Guarujá é severa. Né? Lá é complicado, né, Furtado? O Guarujá, as nossas cidades, né? Todas as cidades da Baixada, principalmente Guarujá, Cubatão, sofreram muito com o desenvolvimento. O Guarujá é um desenvolvimento turístico muito forte, né? Tanto é que a Pérola do Atlântico, cidade maravilhosa, começou aquele boom nos anos 60, né? Um pouquinho nos anos 70 ainda, e veio muita gente da nossa terra para cá, muita gente da nossa terra para cá, trabalhar aqui. Acabou o trabalho aqui, não tinha para onde ir, aí montou essa estrutura, né? Enfim, quem habitava Vicente Carvalho, quem habitava os bairros mais periféricos do Guarujá, né? É o nosso povo, você pode olhar que a periferia é nosso povo. Cubatão é a mesma coisa, com o surgimento da indústria, né? O Guarujá foi Santos já, né? O Guarujá se emancipou no final dos anos 40. O boom do Guarujá foi a partir da segunda metade dos anos, eu diria que dos anos 50, né? Já o Cubatão foi antes ainda, parece que foi nos anos 30, Cubatão, se eu não me engano, né? E o desenvolvimento da indústria, né? Muita gente também veio de tudo quanto é buraco, né? Norte, Nordeste, região Centro-Oeste, veio para cá. E, na realidade, se criou, né, o que eu chamo de cinturões de miséria em todas essas cidades, né? Todas elas têm cinturão. Santos aqui tem um cinturão de miséria aqui terrível, né? Enfim, e a maior, e você deve trabalhar basicamente, né, com esses nossos conterrâneos. A maioria são, se não são filhos ou são netos, né? Isso. Não tem, né, enfim, mas como dizia o Euclides da Cunha, né? Nos sertões, o nordestino é, acima de tudo, um forte, né? E sobrevive. Está aí um exemplo, né? Que chegou aqui e está aí nos dando lição agora, nos dando aula. Foi aluna e agora é dando uma aula aqui, professora, né? Furtado. Não, porque assim, essa questão do Guarujá ela é bem severa, né? Do ponto de vista da desigualdade social, né? Sim. Como é que tá lá a coisa? Lá tá bem complicada ainda, né? Continua, é bem complicado. A gente acha que tá avançando, mas na verdade o que parece é uma maquiagem, né? É uma maquiagem, porque quando você vai realmente pegar uma família ali para entender, já vem de ciclos, assim. E parece até difícil para eles romperem com essa situação. Então fica muito longe, muito burocrático. É aquela família que você realmente, igual a gente aprendeu na faculdade, tem que pegar na mão, sabe? Para ir tirar um RG, por exemplo, porque senão ela não consegue fazer um cadastro único. E assim, você vai falar com alguém que acompanha, porque não é o nosso papel. A gente lida com a criança, com o adolescente, ok, tem um acompanhamento ali com a família, por conta dos vínculos, né? Mas existem os outros atores que vão cuidar dessa família. E quando aí você vai conversar, você vê que assim, não dá conta. E aí a gente abraça todo mundo, porque senão quem vai sofrer o reflexo daquilo é aquela criança que não vai voltar para aquela família, porque não supera aquela situação de pobreza, de miséria, então é um trabalho completo, assim, né? Mas aí é a ausência do Estado, né? A ausência do Estado. O nosso modelo de sociedade é um modelo muito injusto.
Sim. Né? Você vê aí que a cada dia, cada vez mais, a pirâmide abre embaixo. Né? A cada dia, cada vez mais, você tem um número pequeno de gente, né, com praticamente todas as riquezas do país e um exército de pessoas miseráveis, não num sentido pejorativo, miseráveis Sim. que vivem à margem ou na miséria ou à margem da miséria, né? Então, Sim. este é um drama, né? E aí a falta de emprego, o próprio desenvolvimento tecnológico, Rogério, leva a gente a isso. Também, né? Você vê, é só mão de obra, né? Hoje em dia, vê aí a mecanização, né? Começa lá o processo começa na Revolução Industrial, né? Começa a mecanização, depois veio aí, agora a gente está enfrentando a informatização, a robotização, né? Enfim, agora a inteligência artificial. Onde é que a gente vai parar? Cadê emprego para esta gente? Né? E o emprego é um fator de dignidade. De dignidade, né? Emprego é dignidade. Trabalhar, né, enobrece a pessoa, quer queira. Eu sou apaixonado pelo trabalho, né? Sim. Trabalho enobrece. Aí você lida com uma população, né? O Estado está distante, a educação é rara, a cultura brasileira já é muito limitada, né? Nós fomos descobertos, nós fomos, né? A nossa formação é complicada, né? Vieram para cá e descobriram o Brasil, descobriram nada. Tinha aqui. Já tinha, né, os povos originários. já tinha centenas, se não milhares de tribos, né, aqui. Né, enfim, e foi eu diria que um avanço da exploração espanhola de um lado, portuguesa de outro, depois vieram franceses, vieram holandeses, enfim. E o Brasil, nós somos fruto dessa salada mista, né? Que não temos a cultura que tem um povo europeu, que tem um povo asiático, né? Você pega a cultura chinesa, 6 mil anos de... Né? Então, a gente não tem... E aí, nós somos eu diria que uma sopa de conflitos. Né? E a gente tem que mudar essa dinâmica. E uma jovem dessa está mandando bem, né, Furtado? Está mandando. Está melhor que nós. Está melhor que nós. Vou te fazer uma pergunta. Você se sente feliz? Eu amo o que eu faço, eu sou muito Porque realizada. vamos parar para pensar, né? 32 anos, Furtado. Assistente social, né? Sobreviveu, a mãe fugida lá do Nordeste, né? Isso. Morou numa condição difícil no Guarujá, que é um município que tem uma alta vulnerabilidade social. Os índices do Guarujá são os mais graves, né? Junto talvez com São Vicente. É uma bela cidade, né? Que é uma cidade lindíssima, mas infelizmente a questão da desigualdade social, das áreas vulneráveis, pobres e miseráveis, né? Eu fui perito judicial há muitos anos. Eu entrei em tudo quanto é área vulnerável, antes até de dar aula lá na UNAEP. Então eu sei como é que é o município do Guarujá. E agora, coordenadora de uma organização social importante, que felizmente conseguiu salvar a organização social, você se sente realizada? O que você pretende para a tua vida? Eu fiquei olhando assim para ela, viu, Furtado? Imaginei ela sendo candidata a vereadora daqui a alguns anos lá. Eu tenho muita vontade. Olha aí, ó. Vem a pra vida Santos. aqui. Olha. Vem para eu Santos. tenho muita vontade. As mulheres porque precisam. eu tenho um lado Uma muito liderança crítico. fantástica. As mulheres precisam ocupar os seus espaços. Né? Exatamente. Aqui em Santos, eu não sei lá, mas aqui em Santos nós temos 54% de mulheres, né? E nós temos 3 vereadoras, 2, porque foram eleitos 19 vereadores, homens e 2 mulheres. A terceira é porque um vereador foi o Fabrício, foi assumir uma secretaria, né? E mais uma mulher assumiu, né? Uma beleza de mulher, né? A Cláudia. Claudinha boa do pra Projeto Tantan, não sei se conhecem. Conheço. Muita gente boa. Aquilo vale o peso dela em ouro. Ela é fantástica. Muito fantástica. Falei para ela, trabalha, que na próxima você vai ser uma das mais votadas da cidade. Vai, sim. Ela é muito Então querida. você se sente feliz? O que você pretende para a tua vida? Conta para nós aí. Como eu falei, eu tenho um senso crítico muito grande comigo mesma, né? Eu não consigo identificar alguma dificuldade e ficar ali, né? Como a gente está falando aí, né?
falta muita coisa, né, de política pública, em vários espaços. E aí você também não pode ficar ali parada, vendo acontecer aquelas violações e nada ser feito. Então, tudo que eu venho buscando na minha vida é sempre em prol do outro. Eu tenho isso para minha vida pessoal, né? Eu já entendi que a minha missão aqui na Terra é o outro. Então, a partir do momento que eu entendi e aceitei isso para minha vida, eu me sinto realizada, onde eu estiver. Se forem servir o outro, se forem tentar pelo menos ser uma facilitadora na vida do outro, eu já estou feliz. Seja o espaço que for. E eu entendi isso muito, muito antes de estar no serviço de acolhimento, que foi na pandemia, eu no sofá de casa, mas eu atendi 418 famílias quando aconteceu o deslizamento lá no Guarujá. Né? Fiz o encaminhamento, acompanhei também o pós-encaminhamento, que aquelas famílias ficaram ali sendo acompanhadas pela habitação, com auxílio aluguel, que não dava conta, que era um valor muito baixo, né? A gente mora numa cidade turística e o custo de vida é alto, né? O aluguel é alto. E aquelas famílias sem emprego, que trabalham tudo de forma informal, na praia, pandemia, praia fechada, e elas vivendo com R$300 para pagar um aluguel, não tinha condição, né? Então, já começou ali, eu entendendo que, eu preciso avançar um pouco mais, né? Então, fiz a minha pós em psicanálise justamente pensando em atender os adolescentes, né? Em ter uma acolhida melhor, em compreender também esse outro lado também, mais da psicanálise mesmo. Me tornei agora, me formei como analista do comportamento, até de forma internacional também. Por quê? Por conta da demanda de deficiência. Então, eu via que a saúde não dá conta do nosso município, e por mais que as crianças e adolescentes do serviço de acolhimento sejam uma prioridade nos atendimentos, isso não acontece. Porque não tem braço mesmo para atender, né? E aí é isso, eu vejo a demanda, eu preciso fazer alguma coisa. Então, a gente vai lá tentar minimizar essas violações na vida daquela criança, daquele adolescente, de forma própria, né? E aí, pensando em avançar mais ainda, eu falei, poxa, a gente está caminhando, então, realmente para uma sociedade com muitos transtornos, com muita deficiência. Preciso me capacitar mais ainda. Estou cursando TO, então estou no 2º ano de terapia ocupacional. E já agora me matriculei, agora essa semana, em um curso de marketing, de era aí digital, porque eu falei, tem um outro lado que eu também preciso fazer, né? Eu preciso aprender também, porque a minha formação foi lá e é muito papel, muito. Eu falo, gente, a gente precisa acompanhar essa modernidade, senão a gente vai ficar para trás. E aí acabei de fechar mais um curso, então é isso. Eu me sinto realizada porque eu vou pegando ali as dificuldades e tentando me adaptar a elas. Para o ser humano, né? Eu costumo dizer, viu, Rogério? Fala, meu irmão. Que as pessoas que vêm de uma infância dura, não vou usar outro termo, mas dura, né? Elas conseguem, quando querem, porque aí vai muito, né, do desejo, né? Eu tiro por mim, eu também sou meio parecido com você, né? Eu vim para cá, só que eu cheguei com 12 anos, não foi com 5. Né? Mas eu cheguei e eu botei na minha cabeça que eu ia vencer. Como não sabia, né? E eu extrapolei até os limites do que eu me imaginava possível eu chegar. Por quê? Porque tem duas capacidades. Eu aprendi isso, né? Tem duas capacidades que nós temos, duas capacidades que são essenciais para o nosso sucesso, né? Primeiro é inerente da gente, dos seres humanos, é a capacidade de sonhar, a capacidade de ter esperança, né? Não a esperança de ficar esperando, do verbo esperar, né? Do verbo esperançar. Sim. É nunca desistir, né? Esta é uma esperança, esta é uma capacidade que a gente não pode abrir mão nunca. E a segunda, que eu sempre me agarrei nela, né? E que até hoje eu faço isso, é a capacidade da indignação. É você olhar a coisa e está errada, a capacidade de você se indignar. Isso. Né? Quando você pratica essas duas capacidades, você assume essas duas capacidades, você não tem obstáculo.
Apareceu o obstáculo, tu tomba, cai, levanta de novo, tomba, cai, uma hora tu ultrapassa o diabo do obstáculo, né? Então não existe obstáculo para quem quer vencer. O ser humano é capaz de tudo. Aonde que eu me imaginava escrevendo um verso, eu escrevo um livro? Aonde eu imaginava que eu ia falar para 100 pessoas, para 50 pessoas? Eu tinha vergonha, morria de vergonha. Então é isso, vai, sonha e voa, né? Porque você é muito novinha e você tem todas os atributos, né, intelectuais e de vontade até, né, que é para vencer. Vai que se a gente estiver lá em cima, né, a gente puxa, né? Amém. É uma jovem liderança do Guarujá, por isso que eu fiz questão de trazê-lo aqui, porque a Isabela, tanto na faculdade com a gente, né, sempre despontou com muita responsabilidade, com muita ética, com muita... Ele rasgou elogio para você, hein? Com muita indignação com aquilo que acontece no mundo, né? E casa direitinho com o que ela viveu e hoje com o que ela vive, né? E é muito bonito, porque assim, tem um psicanalista, que eu não sei se ele ainda está vivo, eu fiz um curso com ele, o doutor Adalberto Barreto, na terapia comunitária, e ele trazia uma questão que eu acho muito importante, que existem basicamente 2 tipos de pessoas: as pessoas resilientes, que é aquelas que sofrem, como o Furtado ele veio comer chocolate quando veio para Santos com 12 anos de idade. Eu nunca tinha comido chocolate, com 12 anos. Meu primeiro McDonald's foi com 19. E aí, assim, tem aquela pessoa resiliente que sofre, transforma aquilo numa pérola e ajuda a sociedade, e tem aqueles que são sensíveis, que sofrem ou se fecham, ou pior, reproduzem aquilo que viveu de violência, né? Não existe ninguém verdadeiramente mal, eu acredito muito nisso. Né? Como cristão, como cidadão, existem pessoas que adoecem e que acabam reproduzindo aquela violência, aquele abandono que viveram. Então eu vejo muito Furtado nesse aspecto, e você também, né? Oriundas do Nordeste, que é um povo sofrido, é um povo resistente, então acaba sendo desrespeitado no Brasil. Eu tenho um carinho, um amor muito grande, né, por todos vocês. Eu não passei o que vocês passaram, ainda falei essa semana para uma aluna, falei, olha, eu não passei fome, eu sou filho da classe média branca de Santos, graças a Deus, mas é uma coisa que me indigna desde pequenininho. E assim, eu acho que é um privilégio ter você aqui. Você vai longe, não vai longe? Uma mulher dessa não vai longe, Furtado? Se quiser, se tiver Guarujá, com certeza. Uma liderança a capacidade de sonhar. Não vai. Vai longe, vai fazer um belo de um trabalho no Guarujá, né? O município do Guarujá precisa disso, de pessoas de renovação, né? Já teve uma prefeita lá. Teve uma prefeita lá. Pode ter outra. E assim, e de renovar, porque o velho, ele precisa sempre ser renovado, né? Então, Isa, de coração, foi maravilhoso. E ela está estudando, viu que ela estudou? Comportamento humano. Sim, depois sim, Então, tu vai, guarda um nome, depois você pesquisa no YouTube, guarda um nome, Pedro Calabres. O filho dele, maravilhoso. Guarda o nome, procura. Combinado. A Neurovox. Ele tem um canal com mais de 1 milhão de seguidores. 3 milhões e meio. 3 milhões agora, 3 milhões e meio, cara. Eu amo. Ele fala muito como é que é? Neurociência comportamental. Não, ele fala na área comportamental. Você falou, ele é especialista em neurociência comportamental. Olha, fantástico ele, menino. Mas é também em neurociência da propaganda também. Mas ele não exerce muito a área de propaganda. Ele se formou na SPM, na Escola Superior de Propaganda e Marketing, mas depois acabou seguindo aí, fez doutorado, parece, foi na Escola Paulista de Medicina, e é um louco, né? Esses caras são loucos, essas pessoas que querem... Falam mesmo. E é interessante, tu vê como é interessante. O Furtado foi para um caminho da política, o filho foi para um caminho da academia, mas os dois, eles triunfaram, né? Sim. E você, minha querida, já está triunfando, vai longe. Obrigada. Gratidão pela sua presença. Eu que agradeço, gente. Foi maravilhoso. Sou o que sou, porque... Que nada. Já estava lá o Jaimezinho, a gente só... Né, a sementinha já estava lá. Nem só sempre foi assim. Rogério é meu guru. E o meu irmãozão aqui, que eu amo. Sabe quantos anos eu estava vindo para cá? São quase 40 anos de amizade.
Olha. Não é? São quase 40 anos. Imaginavam que ia estar assim hoje, assim? Não, fazendo? não imaginávamos. Legal. Estamos Tá 40 anos. Eu conheci ele quando ele era dono da Universo Vídeo. Eu tinha cabelo na época. E aí faz tempo, o outro falando ali, o Márcio tirando sarro da minha cara. E aí, assim, é isso. Minha querida, gratidão. Foi ótimo. Gente, passou hora assim, nem vimos. Nem vi. Poderíamos Foi 5 ficar. minutos, Já passou, é isso? já passou uma hora, já passou mais de uma hora quase. Gente, Marcão foi tá muito enganando a gente. rápido. Não, Foi passamos. muito rápido. E Furtadão, obrigado, foi ótimo. Esse é o nosso primeiro programa junto. Eu amo esse Vamos fazer homem outros aqui. programas juntos. E você, querida, você faz aniversário no dia da fundação do Corinthians. Precisa virar corintiana, filha. Não. Isso Pessoal, Isso aí corta, Marcão. não. É. pessoal, queria agradecer de coração. Foi um papo maravilhoso comigo, Rogério Santos, Benedito Furtado, a Isabela Ferraz, essa grande liderança do Guarujá. O nosso programa vai ao ar na próxima quarta-feira, às 20 horas, estreia. Muito obrigado por vocês. Papo Cabeça, tamo junto. Um beijo no coração de todos. Tadão?